a diferença hoje, enfim, eu vou falar de educação para começar, por que eu não pude passar numa prova? Porque mulher não pensa. Aí eu pensei, nos anos para cá eu pensei, não é a mulher que não pensa, o ser humano não pensa. Então minha questão não é mulher, minha questão é o ser humano, isso me interessa profundamente. É isso que eu acho que a gente tem que acabar, porque discutir homem e mulher ainda é uma segmentação do discurso. O ser humano é meu problema. Bom, o que eu penso sobre isso? No Brasil, a diferença no IDEB, que é o Índice de Avaliação da Educação Básica, a diferença entre escolas particulares e públicas é de apenas 30%. As particulares são apenas 30% melhor do que as públicas, sendo que a escola particular já recebe uma criança que os pais são alfabetizados e os avós, uma criança que visita parques e museus, uma criança que sabe falar e não tem fome. A escola pública brasileira recebe crianças com fome, que estão expostas à violência, à bala perdida, filhos e netos de analfabetos. Então, a nossa escola particular é muito pior do que a nossa escola pública. Nossas lideranças são péssimas, nós formamos a nossa elite de uma maneira insuportavelmente sem pensamento. E isso a gente vê todo dia nos jornais, nas manchetes que você citou, o que vale. Ninguém pode comprar uma revista que em 8 minutos vai perder a barriguinha. Ou uma revista que vai te ensinar a ser feliz. Então, nós somos uma cidade que não pensa. E a gente pode analisar isso de uma maneira rápida e curta, que é... No século XIX, ninguém tinha orgulho em estudar no Brasil, estudava na Europa medicina e direito. Nós somos, como vocês sabem, um país colonizado, um país explorado durante muito tempo. Ou explorado por outros países, Portugal ou outros países que nos exploraram, que eu não vou aqui expor essa parte menos óbvia, mas sempre fomos explorados. Depois por os nossos coronéis do café, do cacau, do açúcar, do leite. Mas, na década de 50, o Brasil começou a pensar, começou a exercer cidadania. E nós tínhamos uma escola pública de qualidade, com filosofia, com sociologia, com história. Nós tínhamos um ensino médio, que era chamado, por exemplo, de clássico, onde você estudava latim, onde você estudava francês e espanhol. Acontece que essa escola era uma escola elitista. No 4º ano você tinha que fazer vestibular para ir para o 5º, era admissão. Era uma escola ótima, mas era uma escola para poucos. Com a industrialização tardia no Brasil, nós precisamos formar pessoas que soubessem ler, para manipular as máquinas. Criamos a Escola para Todos. A Escola para Todos é uma escola sem espaço, sem os teatros que as escolas antigas tinham, sem o espaço de convivência, apenas com corredores e paredes finas, com aquelas cadeiras empilhadas. A escola ganhou o modelo de uma fábrica, com aquele sinal sonoro do apito para começar, como acontecia nas fábricas. E uma educação como linha de montagem, português, matemática, história, geografia, ciências, onde a vida é fragmentada e perdemos absolutamente a noção do todo. De propósito, nós somos fragmentados, como até hoje continuamos fragmentando, por exemplo, a vida entre homens e mulheres. É o que nos caracteriza. Acontece que não pouco isso aconteceu. Nós tivemos o regime militar no Brasil. O regime militar, que foi o perigo vermelho no mundo inteiro, não apenas no Brasil, foi contra quem, se não um grupo de pessoas que, bem ou mal, independente se aquilo era a melhor ou não saída, propôs pelo pensamento uma mudança na sociedade. Quem foi perseguido no regime militar? Quem lutou? Os professores, os estudantes, os intelectuais, os jornalistas, quem pensava. Durante 20 anos foi proibido pensar na sociedade brasileira. E isso se estabeleceu na escola. A escola brasileira é uma escola onde o currículo se chama grade, onde o conteúdo se chama disciplina. Língua portuguesa é chamada de disciplina, mas nós também temos a prova, que ao invés de ser uma avaliação, a prova é aquilo onde você já chega culpado, tendo que mostrar o contrário. A escola brasileira é uma escola que produz e reproduz passividades. Passar no vestibular é saber decorar o que nós temos no Google, o que nós temos em qualquer celular ridículo, um celular, 1.3 celular por habitante no Brasil. Mas nós ainda decoramos coisas inúteis para um vestibular que é completamente o jogo da inutilidade. As coisas importantes que aprendemos na vida não foram na escola, foram nos corredores. Foi brincando com os amigos. Um amigo diz para você, lê Simone de Beauvoir. Outro diz, lê Nietzsche.
No corredor que nós nos intelectualizamos, porque a nossa escola nos obriga a repetir o que os professores querem, começando pelas universidades, da melhor a pior. E eu posso falar isso de cadeira. Eu sou psicóloga, eu sou psicanalista, eu sou especialista em elaboração e implementação de políticas públicas, sou mestre e doutora em filosofia. Fui professora da universidade anos, eu sei do que eu estou falando, posso estar errada. Todo mundo pode, mas eu não estou falando por preconceito. Essa é a minha vida. A academia e a universidade é a minha vida. Não se pensa. Se você faz um doutorado e você quer colocar uma questão no seu doutorado, você é reprovado. A escola brasileira nos oprime, nos diminui. Falaria uma hora sobre isso. Com a industrialização no Brasil, houve necessidade de ampliar a mão de obra para o mercado. As pessoas precisam saber ler, escrever, precisam saber minimamente pensar para dar conta dessa demanda industrial que estava surgindo. Então nasce a chamada escola de massa, a escola para todos. Todos devem ir para a escola. De uma hora para outra vamos construir muitas escolas. Qual foi o modelo dessa escola? Eu chamo de a escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer administrar, ministrar. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Então, o que temos na nossa escola? Nós temos uma escola seriada, parece produto, né? Em série, né? Então você tem, olha só, tem as séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não bastando o conteúdo, que é uma coisa tão linda, como a língua portuguesa, como biologia, como física, que são impressionantes, porque nós estamos falando da vida, nós estamos falando da nossa história, estamos falando do mundo, da nossa linguagem. Esse conteúdo é chamado de disciplina. Nossas aulas têm 50 minutos, toca um sino, começa, acaba, entra outra. Então você tem lá, português, a língua portuguesa. Estamos falando daqui a pouco. Matemática. Física. Artes. Você imagina dar uma aula de artes em 50 minutos. Quando os alunos começaram a entrar no assunto, acaba a aula. Sinal sonoro também é coisa de fábrica, né? Então, a nossa escola, ela segmentou ao máximo o saber. Isso é característica da linha de montagem. Mas nós também temos a segunda característica, que é a escola como um reformatório, ou a escola como uma prisão, que é o regime militar, que traz uma outra característica não menos nefasta que essa. O que é a escola como prisão? O que é o nosso currículo? Chama-se grade. Grade curricular. E atrás da nossa grade curricular, nós temos disciplinas. Gente, a avaliação é chamada de prova. Quero dizer, você é um condenado. Se você não provar, você chega na avaliação condenado. Você tem que provar que você é inocente. E aí você vai passar, vai ser absolvido. Nós estamos passivos demais. Demais. A passividade que nós vivemos é em consequência de uma ausência de atitude. O que é atitude? Atitude é você ser uma pessoa. Mas será que nós somos uma pessoa ou somos pedaços colados? Talvez eu seja matemática, geografia, química, inglês, história. E aí, quando eu me deparo com um problema global, eu não sei a que pedaço de mim eu vou recorrer. Quem vai pensar? Minha cabeça? É meus olhos? É minha boca? Né? Então, a gente não tem como ter uma atitude. Essa escola, que foi formada, baseada na linha de montagem
na disciplina e na ausência de vida, essa escola tinha uma função, preparar pessoas para o mercado. Aí eu vejo hoje também pessoas dizendo, não podemos preparar para o mercado, temos que preparar para a vida. Claro, mas temos que preparar para o mercado também. Ora, nós vivemos numa sociedade que produz, que compra e vende. Claro que o mercado existe. Agora, alguém hoje está preparado para o mercado? Não! A nossa escola não prepara para o mercado. Nós vivemos uma crise de liderança. Nós temos pessoas que sabem fazer o trabalho mandado, mas nós não temos pessoas que saibam liderar. Liderar não é oprimir, liderar não é diminuir, liderar é coordenar um processo que pode ser ético e respeitoso. Nós não temos também essa categoria, isso no sentido das empresas mesmo, existe essa carência, né? Então, a nossa escola não está preparando o ser humano para a sociedade e para os desafios que ela vive, tanto que somos imaturos sociais. A escola não está preparando para o afeto, para viver individualmente. Nós não estamos preparados por causa do fenômeno da depressão. E existencialmente, a nossa escola nunca fala de morte, a nossa escola não fala de alegria, a nossa escola não fala de perda, a nossa escola não fala de vida, né? Isso é um assunto, é afeto. Afeto não é razão, é muito racionalismo. Afeto você cuida na igreja ou em casa com a mãe. A escola não trata disso. E a nossa escola também não prepara para o mercado. Então a escola nos desprepara. A escola é responsável por essa coisa fraca que nos tornamos, né? Por essa coisa débil. Vamos assumir. O que somos nós, gente? O que nós somos? Nós somos medrosos, nós somos angustiados, nós temos medo de sofrer, que sofremos o triplo, porque temos tanto pavor do sofrimento. Nós odiamos obstáculo, nós odiamos pensar. Odiamos pensar. Nós gostamos do que vem pronto, do que vem mastigado. Nós não sabemos nos relacionar. Nós perdemos a noção do corpo, então nós não temos a capacidade de toque, de visão, de audição. Nós perdemos a noção de solidão, que é o fundamento essencial para a vida. Essa capacidade de existir como pessoa. A dignidade é uma palavra que realmente não tem mais nenhum sentido para quem tem menos de 50, 40, 35 anos. Então nós perdemos essa noção de que você nasce, você tem um processo de vida, né? Nós perdemos claramente essa noção. Então, nós não precisamos... A escola, eu trouxe a escola para vocês como uma desculpa. O objetivo aqui não é que a gente vá para a escola transformar a escola, não, porque ela já está se transformando. Mas o que nós precisamos mesmo é de uma mudança conceitual. Nós precisamos reaprender a ver, a ouvir, a pensar. Porque o pensamento fragmentado, ele afasta o ser humano da única coisa que existe, que é a vida. O Edgar Morin trata a educação como o quê? Como a formação do novo cidadão. Ele trata a educação como política, como atuação na sociedade, né? Ele entende que a educação é o lugar de atuar na sociedade. Ele fala que temos que aprender a aprender. Nós não sabemos aprender. Mas mais do que aprender a aprender, nós temos que inverter uma lógica, que é, o que faz a escola? A escola ensina, né? E o aluno aprende. E ele diz, não, a escola tem que aprender. O professor tem que aprender. E a escola não pode mais ensinar. Então a palavra ensinar, ela pode sair do nosso vocabulário. Por várias razões. O professor não é aquele que ensina mais. O professor é aquele que estimula a aprendizagem. Primeiro, porque ninguém ensina o que o outro, de algum modo, não perceba, intua, seja estimulado. Porque ele pode decorar. Mas aprender, a gente só aprende o que nos toca, afetivamente, humanamente, o que nos move. Então ninguém ensina o que o outro já não esteja de algum modo pronto para saber, ou queira saber, ou tenha interesse em saber. Segundo, é que quando o professor ensina, ele é o centro da questão, né? Então ele tem um poder hierárquico que atrapalha a relação de conhecimento, que é o abismo entre professor e aluno. E o terceiro ponto, que é bom para nós professores, que é o seguinte: com as mudanças tecnológicas, os conhecimentos mudam todos os dias. Um professor não tem condição de saber mais que o aluno o tempo inteiro em todas as séries. Não tem. O aluno sabe mais que o professor desde um aluno de 6 anos. Isso eu já ouvi de vários professores nas minhas palestras.
Eu estava falando sobre... entrou na sala um bicho, não sei qual bicho. E aí a professora, muito contemporânea, uma ótima professora, falou, vamos conversar sobre o bichinho que entrou. É o certo. Trazer para a aula o que está acontecendo. Só que quando ela entrou, ela não sabia direito o que era o bicho, mas o menino já deu a dica do bicho. Isso é uma libélula. E começou a falar do bicho. Mas era uma criança de 6 anos. Entende? E ela falou, eu fiquei arrasada. Eu falei, não fique. Você é um educador. A gente tem que parar de ser professor e ser educador. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes dos sonhos. Então, qual é o papel do professor? O professor é aquele que estimula o aprendizado. O professor não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que tem interesse por tudo. Esse é o educador, esse é o professor. Então, o que é interessante nesse modelo que nos alivia como professor? Eu não tenho obrigação de dar conta do conteúdo, ninguém tem. Né? Por que ninguém tem? Outro problema do Edgar Morin, problema que ele traz, maravilhoso, que é princípio de instabilidade. Porque a gente tem um princípio de identidade, né? O que é. Ele estabelece um princípio de instabilidade. Que princípio é esse? Todo saber é provisório. Se todo saber é provisório, meu querido, você acha que eu estou falando que não é legal? Talvez seja mesmo, mas talvez o que você falou que é melhor do que o que eu falei também já não seja legal, porque talvez ele aqui já sabe uma coisa que é melhor do que o que você disse, ainda é melhor do que o que eu disse. Então, a internet acabou com o gueto do conhecimento. Ainda não acabou, mas felizmente vai acabar. Então, quem vai estar no auge? Quem vai ser o papa do pensamento? O curioso, o criativo, o instigador, o sempre disposto a novas questões. Não aquele que apenas acumula conteúdo. Porque quem acumula conteúdo não pensa. Pensar exige o vazio, a reflexão. Reflexão exige vazio. Vazio é não saber. Eu só aprendo quando eu não sei. Porque se eu sei, eu não aprendo, eu estou cheia. Então, como é que eu vou aprender se eu estou o tempo inteiro acumulando conteúdo? Outra coisa que a escola tem que ter, além de princípio de estabilidade, aprender a aprender, retomar a reflexão e o vazio, ela tem que construir um ambiente democrático. Professores têm que ser respeitados, alunos têm que ser respeitados, funcionários têm que ser respeitados e ouvidos, o porteiro da escola, Paulo Freire diz isso há tanto tempo, o porteiro da escola é um educador e tem que ser tratado com respeito, mas talvez a coisa mais importante na escola seja construir daquele lugar um espaço democrático de convívio ético, antes de pensamento e conhecimento. Sem isso não existe possibilidade de produção de conhecimento. Eu fiz gravei uma comunidade no Vale do Jequitinhonha, Tião Rocha é a pessoa responsável no Vale do Jequitinhonha, e ele fez uma escola debaixo do pé de manga. E aí ele começou a educar as crianças fazendo biscoito de goma. Então as crianças aprendiam, as crianças na 6ª série não sabiam escrever. Então lá debaixo do pé de manga, na casa da Dona Maria, eles usavam um biscoito de goma com um buraco, aquele pano com um buraco e vai escrevendo, chama biscoito escrevido. Então você conta, quantos ovos tem? O que é um ovo? Como é que escreve ovo? Você só vai fazer o biscoito se aprender a escrever ovo. Mas se aprender a escrever ovo, aprende a escrever uva. Mesmo que uva não tenha ali. Mas aí eles vão descrever uva e vão discutir uva. Por que não tem uva aqui? Que é o nosso querido Paulo Freire, né? Que é contextualizar a educação. Então, esse trabalho não era apenas o biscoito, era a vida desse cidadão, era a consciência dele no mundo, é a relação dele com a natureza e todo o processo a partir de um biscoito. Apenas um biscoito é suficiente para a gente estudar física, química, geografia, biologia, o que você quiser, porque as coisas se conectam. E não se esqueçam que a gente tem uma palavra muito comum hoje, né? Vamos aproveitá-la. Conexão. Nós não vivemos de conexão e de link, então vamos tornar a conexão uma realidade da nossa vida. Além do ambiente interno da escola ser um ambiente democrático e respeitoso, e a preocupação com isso ser constante, a escola tem que se abrir para o entorno imediato, para a comunidade, para os vizinhos.
Ela tem que se relacionar com esses vizinhos. Ah, como vai se relacionar se é uma favela de tiro? Ela não precisa se relacionar, não é ir para a favela e bater papo, porque se é perigoso ela não vai. Mas se a escola está do lado de uma favela, a escola tem que discutir a violência normalmente, cotidianamente. Porque, gente, se você entende o processo de exclusão social, você se defende dele. Mas se você não entende o processo, você é vítima dele. As crianças têm que entender que a exclusão é muito maior do que ela ter o cabelo crespo ou ser pobre. É um processo que está além dela. Ela não pode se sentir culpada dessa exclusão ou inferior por essa exclusão. E muito menos revoltada com essa exclusão imediatamente. Ela precisa descobrir modos de ação social. Por isso que política é um assunto de escola. Então, ter coragem de discutir as questões que nos atingem diretamente, temos que discutir. E os professores dizem para mim, ah, Viviane, você fala isso, mas eu não tenho conhecimento sobre política, não posso discutir. Não, não preciso ter conhecimento, traga o debate. Entende? Traga o debate, vamos deixar aberto, não precisa responder. Pensar não é dar resposta para a criança sobre aquilo, é trazer autores, é trazer o tema, trazer as questões. E, finalmente, quando nós temos que discutir política na escola e o professor tem dificuldade, nós temos que discutir a morte na escola. Porque uma criança morreu, o jornal está escrito isso. Isso incomoda, né? Óbvio. Aí o professor disse, como ela fala da morte? Não tem preparação, não sou psicóloga, ela me disse. E eu disse, traz um poema. Apenas. Um poema sobre a morte, conversa com as crianças. Não responde, traga apenas a questão. Enfim, pessoas sensíveis esteticamente são pessoas mais éticas. Quem é sensível ao sofrimento também é uma pessoa respeitosa. Pessoas plastificadas não podem ser pessoas éticas. Eu acredito que o professor Rui Canário deu uma contribuição muito grande para todos nós. Que tudo isso vem dessa coisa, que é a escola não é problema da escola. A escola é problema da cidade. Ou nós criamos uma cidade educativa, uma cidade envolvida com a educação de um modo geral, ou nós não teremos nem cidade, nem sociedade e nem ser humano.